Bom dia, turma querida do 7º ano. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar sobre seres vivos nos ecossistemas, tá? Então é importante que vocês anotem o conteúdo da aula no caderno, porque eu percebo que vocês não estão fazendo isso. Uma minoria está fazendo. Quando eu passo exercícios, o que é que vocês fazem? Vocês vão lá no Google, copia, às vezes nem lê, copia a resposta do Google e vai responder o exercício. Então, gente, isso aí é mesmo que nada. Assistam a videoaula, anotem os tópicos que aparecem para facilitar o estudo de vocês, certo? Então, vamos lá. E outra coisa, lembre-se, as atividades que eu passo, elas são somatórios para a média final de vocês, tá? Então, é importante que vocês participem da aula, respondam os exercícios, porque quando vocês forem fazer a prova, vocês vão ter a nota da prova e a nota da participação e das atividades que eu estou passando, tá bom? Outra coisa, por último, se vocês escutarem um barulho, é que tá chovendo muito aqui, tá? Tá caindo a tempestade. Mas eu acredito que não vai atrapalhar a nossa aula, então vamos lá. Quando a gente observa, por exemplo, uma floresta, a gente pode notar que existe uma grande diversidade, tanto de animais quanto de plantas, certo? Então, assim, são incontáveis espécies desses animais e dessas plantas. E para isso, os biólogos, eles organizaram todos esses seres vivos em níveis. Para quê? Para facilitar o estudo desses seres vivos, né? Então, como é que esses níveis eles estão organizados? Primeiro deles, organismo, depois vem a população, a comunidade, o ecossistema e, por último, a biosfera. Nós vamos ver cada um desses detalhadamente a partir de agora. Então, vamos lá. O primeiro nível são os organismos. Como é que a gente pode definir um organismo? Um organismo, gente, é um ser vivo individual, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma formiguinha aí na foto. Essa única formiga, ela é considerada um organismo. Agora, vamos imaginar que eu tenho aqui várias formiguinhas da mesma espécie. Se eu tenho várias formigas da mesma espécie, eu estou falando de uma população. O que é uma população? Vai ser o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vão viver aí em determinado local. Só existe população de formiga? Não, existe população de gato, população de abelha, população de cupim, população de determinadas plantas, desde que sejam da mesma espécie e que estejam vivendo ali em algum determinado ambiente. O outro nível de organização dos seres vivos são as comunidades. E do que é que se trata uma comunidade? As comunidades são um conjunto de populações que estão vivendo ali em determinado ambiente. Então, eu tenho populações de formigas, eu tenho populações de abelha, eu tenho populações de determinadas plantas, todas essas populações diferentes convivendo em um determinado ambiente, certo? Então, esse é o conceito de uma comunidade. E aí nós temos também o ecossistema. Como nós estudamos nas aulas anteriores, tá? Um ecossistema é um ambiente que vai possuir alguma diversidade ali local. Às vezes um ecossistema possui espécies endêmicas só dele, por exemplo, possui animais que só existem ali naquele determinado ecossistema, possuem o clima típico, por exemplo, e ali naquele ecossistema nós teremos várias comunidades vivendo entre si. Quais são os exemplos de ecossistema? A savana é um exemplo de ecossistema. Que mais? A floresta tropical, as tundras, a floresta temperada, certo? Então, assim, após o ecossistema, nós vamos para a biosfera. A biosfera vai ser o conjunto de todos os ecossistemas, de todos os organismos, de todos os seres vivos que estão inseridos aqui no nosso planeta.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o habitat. Nós vamos relembrar, na verdade, né? O habitat vai ser o local que uma determinada espécie de ser vivo vai viver, vai se alimentar, vai se desenvolver até o dia que ele tem que morrer. Então, por exemplo, qual é o habitat do macaco? O macaco ele vai viver em determinadas florestas, né? Existem pessoas que caçam, né? Que existe um grande tráfico de animais silvestres e algumas pessoas acabam levando esses animais para dentro de casa. Só que o habitat natural desses animais são as florestas. Então, toda vez que você for descrever o local que um animal vive, você está descrevendo o seu habitat. E o nicho ecológico vai ser o modo de vida desse ser vivo. Como assim? O que é que ele come? Quais são os hábitos dele? Se ele é um animal diurno, se ele é um animal noturno, se ele se adapta melhor a um ambiente seco, a um ambiente frio, a um ambiente quente, enfim, vai ser a descrição do modo de vida desse animal. Por exemplo, o leão. Qual é o nicho ecológico do leão? O leão é um animal carnívoro. O leão ele é adaptado a viver em um ambiente mais quente, por exemplo. E qual seria o habitat do leão? O habitat do leão seria o local em que a gente vai encontrar ele vivendo. Falando sobre seres vivos, muitas vezes a gente esquece de citar esses seres microscópicos. Gente, tá caindo uma chuva aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas se vocês estiverem, eu não tenho o que fazer, infelizmente. Mas vamos lá. As bactérias, elas são seres microscópicos, ou seja, a gente não consegue enxergar o olho nu. Para a gente conseguir enxergar uma bactéria, a gente tem que usar um microscópio. Elas são unicelulares, ou seja, são seres que só têm uma célula. E as bactérias, elas podem ser encontradas em praticamente todos os ambientes. Uma coisa interessante, existem mais bactérias no nosso celular do que em um vaso sanitário. Entenderam? Existem mais bactérias na nossa mão do que pessoas vivendo no mundo. Então, assim, as bactérias, elas existem em grandes quantidades. E outra coisa muito importante, muitas pessoas acham que as bactérias, todas as bactérias causam doenças. Não, algumas bactérias causam doenças, mas a maioria, ela traz vários benefícios para a gente. Por exemplo, quais são as importâncias das bactérias? Elas vão facilitar a digestão e a absorção de nutrientes no intestino de alguns animais, incluindo o nosso. Quem de vocês nunca teve um piriri daqueles que vocês passaram a semana inteira tendo, assim, um dia de rei? Era da cama para o vaso, do vaso para a cama. O que é que a mãe de vocês falavam? Gente, vocês têm que tomar um remédiozinho com bactéria, sabe? Lactobacilos vivos para controlar o intestino. Por quê? Porque quando você tem um piriri forte, as suas bactérias, elas vão embora do seu intestino. Então, você tem que repor. Por que você tem que repor? Porque as bactérias, elas vão auxiliar na sua digestão, certo? Outra característica importante das bactérias é que elas decompõem a matéria orgânica. Então, quando um animal morre, quando um vegetal morre, as bactérias, elas vão fazer com que aqueles nutrientes, né, que estão restando ali, sejam decompostos, ou seja, é como se elas se alimentassem daqueles restos orgânicos que estão ali. E ali vai fazer com que a matéria, com que a energia, ela se renove, certo? Imagina só, se não existissem as bactérias, os cadáveres. Eu sei que é sombrio, né? Principalmente em tempos de pandemia. Mas imagina só, se um cadáver, ele nunca sofresse decomposição. Horrível. Mas vamos lá. Outra coisa importante das bactérias é que elas fixam nitrogênio no solo. Lembrando, o nitrogênio, ele é muito importante para a planta, ou seja, para os vegetais. Todas as plantas, elas precisam de nitrogênio.
E as bactérias, elas vão ajudar a fixar esse nitrogênio no solo, que vai ser absorvido justamente pelas plantas. E por último, nós vamos falar sobre os fungos. Os fungos, eles são seres vivos heterótrofos. Relembrando que são seres heterótrofos, são aqueles seres que eles não conseguem fabricar, vamos dizer assim, o seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outros seres. Já os seres vivos autótrofos, esses sim conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Então, no caso dos fungos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Os fungos, eles podem ser unicelulares, como é o caso das leveduras, ou pluricelulares, como é o caso desses cogumelos, os cogumelos comuns que a gente encontra por aí. Outra coisa, aqui vocês estão vendo, né, o cogumelozinho clássico. Esse é um tipo de fungo pluricelular, ou seja, ele tem muitas células. E aqui nós temos as leveduras, que são exemplos de fungos unicelulares. São fungos que só possuem uma única célula. Só que na imagem, né, vocês estão vendo vários aglomerados de fungos, de leveduras. E agora nós vamos falar sobre a importância dos fungos. Bom, primeiro de tudo, os fungos, junto com as bactérias, vão decompor a matéria orgânica. Então, tanto fungo quanto bactéria, eles são decompositores. Outra característica dos fungos é que eles são bastante utilizados na medicina. Além disso, eles também são utilizados na culinária. Quem nunca comeu champignon, que são aqueles fungos, né? Aqueles cogumelozinhos que vendem lá no mercado, que é uma delícia, por sinal. Tá? Mas por que os fungos eles são utilizados na medicina? Vocês já perceberam que quando vocês deixam lá uma fruta por muito tempo, ela começa a ficar com essa coloração aí, né, esquisita, verde, às vezes azul, às vezes preto, que a gente chama de bolor? Isso aí, gente, são fungos. Esse fungo, ele se chama penicillium. E é a partir desse fungo que os farmacêuticos, eles fabricam a penicilina. A penicilina é um antibiótico, um dos principais antibióticos que são utilizados hoje para tratar infecções causadas por bactéria. Então, só para vocês terem a noção da importância dos fungos, tá? Às vezes a gente acha, micro-organismo só causa doença. Não. Alguns causam doenças, né, uma pequena parte, mas muitos são utilizados para estudos, para fabricação de remédios, de cosméticos, enfim. Cada ser vivo, pessoal, tem a sua importância aqui no nosso planeta. E é isso, dúvidas, todo mundo para o WhatsApp, vamos realizar alguma atividade. Se cuidem!